Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo. Olá, nova cidade, ideias para uma nova cidade. Hoje temos a honra de receber de volta o nosso recordista no YouTube. Sabe que o YouTube do programa eu não divulgo, mas temos aqui um recordista, Paulo Matias, que se a gente for falar o currículo do Paulo aqui, leva o programa inteiro. Mas o Paulo, aos 22 anos, ele cuidou da Escola da Família junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e colocou 50 mil pessoas na universidade. Depois foi prefeito regional de Pinheiros e revolucionou a maneira de fazer a governança da subprefeitura, fazendo parcerias com a iniciativa privada. Bom, vocês devem ter lembrados das entrevistas que o Paulo deu aqui. Paulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renatão. Obrigado a todos aí da TV Aberta. Um prazer estar aqui. Aqui não tem convite, tem convocação. E hoje o Paulo é secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Ô Paulo, a gente trouxe você aqui para você dar uma geral aqui sobre a questão da política nacional que está tão conturbada. Paulo, em primeiro lugar eu te pergunto, a questão da reforma da Previdência, que tá aquela coisa travada lá no Congresso, você acha que passa? Você acha que os privilégios vão ser cortados? Como é que você enxerga isso aí? Olha, eu estou muito animado, Renato, e muito esperançoso também com o momento político que a gente vive no Brasil, né? A gente vê um Congresso que realmente está trabalhando como nunca antes na história desse país a gente viu, né? Está sendo discutida a reforma da Previdência, está sendo discutida a reforma tributária, está sendo discutida a reforma política inicialmente, mas começaram a rediscuti-la novamente, que é um tema muito complexo e difícil de ser discutido. Mas, enfim, a gente vê que o negócio tá rolando. Por mais dificuldades que a gente possa vir a ter, por mais políticos que ainda insistam em fazer aquele procedimento do toma lá da cá, ou seja, o que eu vou ganhar com isso, e poucos se importam com o cidadão, a gente vê uma mudança nesse sentido. Esses dias eu vi que a MP do saneamento caducou, né? Que permite com que o saneamento público no Brasil, saneamento básico no Brasil, possa vir a receber investimentos privados. Imediatamente, depois de 10 dias, uma semana, já apresentaram o projeto de lei, já estão votando o projeto de lei no Senado. Então, assim, você percebe que há uma atenção da classe política com o que está acontecendo lá fora, que não é mais aquela coisa a política de um lado, a sociedade do outro, cada um fica de um canto, que era um mundo muito confortável para a classe política, se a gente lembrar e analisar 5 anos atrás, 6 anos atrás no Brasil, a classe política vivia num paraíso, né? Ou seja, você perguntar para um cidadão na rua em quem que você votou, o cara nem se lembra. Aí. Quer coisa melhor para um político do que isso? Você não ter uma sociedade antenada? Para a classe política mais da velha política,
cenário incrível, maravilhoso. Isso está mudando. Em relação à reforma da Previdência, eu acho que vai ser aprovada, a gente vai ter sim uma reforma da Previdência aprovada no Brasil. Eu espero que com uma economia que possibilite gerar mais de R$1 trilhão aos cofres públicos, uma reforma da Previdência onde a gente possa acabar com os privilégios dos políticos. Não tem cabimento um político receber mais de R$30 mil de aposentadoria e um servidor comum receber R$2 mil, R$1.500. Não tem mais isso no Brasil, não dá mais. Vamos igualar todo mundo, vamos acabar com esses privilégios. A palavra privilégio, naturalmente, é algo antiliberal, antidemocrático e ante tudo aquilo que a gente deseja, que é justiça, né? Então, eu acho que vai ser aprovado assim. Agora, Paulo, você tocou num assunto interessante, né? A questão da lei do MP do saneamento ter caducado, mas é estranho, porque você, claro, você torceria para que o setor público abraçasse essa questão do saneamento de maneira exemplar. Não é isso que ocorre. E os caras estavam querendo manter a coisa de maneira caótica, né? Exatamente. Renato, 94% das empresas que fazem saneamento básico no Brasil são estatais. Ou seja, é o Estado que é responsável. Ou seja, quer dizer, são ineficazes. Não fazem, né? É assim, 6% das empresas no Brasil são privadas que fazem saneamento básico. Ou a gente abre esse mercado para investimento privado, para que a gente possa ter mais investimento, para que a gente possa ter gente ganhando dinheiro com isso. Para que possa ter saneamento, mas né? Que a gente possa ter tratamento de água, tratamento de esgoto, que as pessoas possam vir a ter acesso a um serviço que é básico, né? Eu fiz um vídeo, publiquei no Facebook esses dias, dizendo o seguinte: saneamento é básico, só que para ser básico, necessariamente precisa de investimento estatal. Se a gente, privado. Se a gente for analisar no Chile, por exemplo, país vizinho aqui ao nosso, é ao contrário. 94% do mercado é privado e 6% estatal. Resultado, 100% de tratamento de esgoto. 100% no Chile. 100%, 99,9% de tratamento de esgoto no Chile. Ou seja, dá para a gente fazer, mas nós precisamos ter uma visão um pouquinho mais aberta, uma visão 360 graus, não uma visão fechada, onde a gente só enxergue o papel do Estado. O poder privado pode vir a investir e trazer resultados melhores. Agora, Paulo, a gente está falando em política. A cada nova legislação sempre se fala da questão da reforma política. Você acha que nesse cenário conturbado é possível a gente pensar em algum tipo de reforma política? E como seria essa reforma política segundo a sua opinião? Bom, eu me filiei ao Partido Novo, o único partido que não recebe dinheiro público, né? Então, a primeira medida que eu faria numa reforma política... Não recebe estatutariamente, é isso? Estatutariamente, e os filiados têm que contribuir com R$29 por mês para fazer o partido se manter. Ou seja, a partir do momento que o partido não tiver mais a sua ideologia e a crença nos seus filiados, os filiados param de pagar e o partido para de existir. Então, a primeira coisa da reforma política que eu torço muito é para que a gente pegue aquele R$1 bilhão que é distribuído para partidos políticos e coloque em educação, em segurança, em saúde. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, mais representatividade, né? Nós vivemos um modelo, Renato, de sistema político que é absolutamente ridículo no Brasil. Eu fui candidato a deputado estadual ano passado. 32 mil votos. Fiz 32 mil votos. Dificílima eleição, complicada, rejeição aos políticos de um modo geral, muito difícil. Eu tive que fazer campanha em 645 municípios. Você realmente acha que se eu fosse eleito, ou quem se elegeu e foi votado em mais de 500 municípios, 600 municípios, quem que ele representa? Vai representar alguém? Certo. Não vai. Então, cada vez mais, as pessoas elas querem ter a proximidade com o político. Eu defendo o sistema de voto distrital misto, que é aquele onde o partido tem oportunidade de colocar os candidatos e o distrito, o cidadão próximo, consegue também eleger. Isso possibilita com que nós tenhamos um menor custo de campanha, uma maior representatividade e um foco maior desse político para as demandas locais, né? Nós vamos ter eleição para vereador em 2020, ano que vem. Tem vereador que é eleito pela cidade de São Paulo inteira. A cidade de São Paulo é um mundo. É um mundo. Né? É um mundo. Cada bairro, eu fui subprefeito de Pinheiros. Só Pinheiros é 500 mil de habitantes.
Então, assim, não é possível que a gente vai achar que um vereador vai olhar para a cidade inteira. Então, nós precisamos ter o voto distrital. Não vai ser feito no ano que vem, mas essa é a reforma política que eu espero que faça. E, obviamente, a gente avançou já, porque essa questão do quociente partidário fez com que muitos partidos deixassem de receber recursos públicos e, naturalmente, ou vão ter que se fundir com outros ou vão deixar de existir, né? Uma democracia com 30 e poucos partidos políticos, isso não é democracia, isso é uma aberração, né? Mas você acha que tem alguma chance de trilhar por esse caminho de alguma forma? Espero. Acho que nós estamos empenhados em duas outras reformas que são prioritárias. A primeira da Previdência, que é a mais urgente, e a outra a reforma tributária, que já está em tramitação, da gente simplificar a questão dos impostos no Brasil. Mas essa, para mim, é a próxima. Ou se discute isso, ou a gente vai ficar com um sistema pouco representativo, como é hoje, né? Onde a gente elege pessoas que têm um poder aquisitivo altíssimo, onde a gente elege pessoas que têm igreja ou segmentos nesse sentido, e pouquíssimas pessoas que têm uma representatividade, uma atuação. Viu, Paulo, você falou da questão da sua época de prefeito regional de Pinheiros. Inclusive, eu faço uma solicitação aqui para você colocar no seu currículo que você colocou da questão das árvores, que é um projeto legal. Mas tinha uma coisa que você estava começando a fazer, depois você teve que sair, enfim, que é a questão do representante por rua. Isso eu achava uma coisa bem legal, bem legal, que começou a ter uma demanda, né, os caras se apresentarem para fiscalizar. Como é que era o nome? Fiscal da rua? Era o projeto... Meu Deus, me fugiu o nome agora. Projeto Guardião. Era muito legal. Fugiu o nome. É muito Projeto legal. Guardião. Projeto Guardião foi exatamente de fazer com que as pessoas fossem administradoras das suas próprias ruas. Esse projeto né? é legal. Esse projeto é legal. Foi um projeto piloto que a gente fez. A Juliana Ribeiro, que foi a minha sucessora, continuou o projeto. Se eu não estou enganado, acho que mais de 100 ruas nós tivemos guardiões ali cuidando e cidadãos comuns que nos avisavam mais rapidamente do que qualquer outro. Então, acho que isso potencializa um trabalho regional sem a participação do cidadão, Renato. Eu sou um cara que posso dizer que eu tenho uma especialidade em zeladoria. Conheço zeladoria. Conheço bem como é que cuida de buraco, de árvore, de praça. Vivi isso na minha vida, principalmente na época que eu era prefeito regional. E se tem uma coisa que faz a diferença nesse processo é a participação do cidadão. Na hora que o cidadão participa, ajuda a gente, está próximo, está reclamando, está elogiando. Você botava o seu telefone à disposição de todo mundo e o pessoal ligava. E colocava, e eu achava que Legal, isso era legal. fundamental. Esses dias, Renato, eu estava olhando na internet, eu como subprefeito fazia pouca reivindicação, né? Para tapar buraco, para podar árvore, mas agora que estou do outro lado da moeda, agora que eu sou um cidadão comum, não sou mais um subprefeito que administra a região, eu fui fazer um pedido de tapa-buraco. E eu havia me esquecido como é burocrático. Como é burocrático. Esse sistema que a prefeitura tem do 156 é um sistema muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Você precisa preencher 3 páginas, se cadastrar, falar sua raça, falar a sua cor, aonde você mora, o seu CPF, o seu RG, o seu telefone, o seu celular. Tem que dar uma boa demonstração do que é o buraco. Você precisa fazer toda uma descrição do que é o buraco que você está vendo. Só depois você conseguir mandar uma foto. O WhatsApp, as pessoas entram, mandam a foto do buraco e acabou. As pessoas elas não querem passar por uma burocracia dessas para fazer uma reclamação para a prefeitura. As coisas têm que ser mais rápidas. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas querem políticos que façam o que elas não têm tempo para fazer. As pessoas não têm tempo para ficar 3 páginas, 4 páginas preenchendo para falar de um buraco. Não é algo gigantesco, muito problemático, é só um buraco. Ela só está querendo falar o seguinte, olha, prefeitura, está aqui aberto, vocês precisam fechar. É só isso que ela quer. Mas a prefeitura sempre olhando de uma outra ótica, que não, nós precisamos do cadastro da pessoa, precisamos saber quem é, de onde vai e tal, enfim. Acho que tem bastante coisa para melhorar. Tá legal. O programa de hoje entrevista Paulo Matias, secretário executivo de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Ô Paulo, voltando à cena política nacional, a gente teve aí a questão do flexibilização do porte de armas, que deu uma maior polêmica, que está dando,
Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que o cidadão, Renato, ele tem que ter o livre arbítrio de você ter oportunidade de escolha, né? É óbvio que a legalização do porte de armas ele tem vários critérios, a pessoa precisa necessariamente ter uma capacitação em relação a isso, passar por exames médicos, não é? Você vai lá, sai comprando a arma, não é assim, né? Mas acho que a solução da segurança pública não é apenas isso, né? A gente olhar só apenas dessa ótica, eu acho que é uma ótica um pouco equivocada. Acho que a segurança pública ela tem que ser enxergada numa ótica um pouco maior do que isso, envolvendo tecnologia, valorização do salário das polícias, como o governador Dória tem feito aqui em São Paulo. 5 meses de gestão, eu nunca vi tanta operação policial sendo feita aqui no estado de São Paulo. Polícia realmente na rua. Esse foi um slogan, inclusive, que ele utilizou na campanha, que ele está realmente colocando em prática. Polícia na rua mesmo. Eu tenho visto a presença da polícia, tenho conversado com policiais e visto que realmente há um outro clima, né, na polícia de São Paulo. Mas eu acho que essa questão das armas é nesse sentido, é deixar o cidadão ter o direito de escolha, obviamente, com prudência. Paulo, e a gente estava conversando antes de começar o programa, o governador Dória está de parabéns e está tendo muito trabalho, porque não está te ligando mais de madrugada. Está com outras prioridades aí, maiores. Paulo, você que se notabilizou em Pinheiros pela sua capacidade de estabelecer parcerias com a iniciativa privada, como que você vê a participação das privatizações e qual setor que você apontaria que seria beneficiado assim de imediato com essa política? Você fala a privatização de um modo geral. Dos serviços públicos, Eu acho que é o seguinte, eu defendo, Renato, que um Estado, e aí digo o Estado aqui do nosso país, o Estado brasileiro, tenha 2 preceitos básicos. O primeiro deles, liberdade do cidadão, liberdade de escolha. Esse é o primeiro ponto. E aí eu cito na questão da liberdade de escolha, por exemplo, vamos pegar um assunto que realmente reflete isso. Patinete aqui em São Paulo. A prefeitura apreendeu 500 e poucos patinetes porque, segundo a prefeitura, as empresas não forneciam capacete para os cidadãos. Olha só como é que funciona o Estado brasileiro, né? Uma coisa que estava funcionando. O Estado brasileiro quer dizer para você se você tem que andar de capacete ou não. Ou seja, ele está dizendo que quem cuida da sua vida é ele e não você. O cidadão não pode ter o livre-arbítrio de escolher se ele vai usar o capacete ou se não vai usar o capacete. Então, essa é a primeira coisa ridícula que a gente vê no Brasil, né? E aí você pune um negócio, você acaba com o negócio praticamente. Que estava na crista da onda mundial da questão da mobilidade. Nós estamos precisando de micromobilidades, né? Iniciativas pequenas, mas que surtam um resultado no trânsito para melhorar o trânsito da cidade de São Paulo. E os patinetes sumiram. Não sei se você reparou, mas desapareceram. Eu frequento bastante ali a Faria Lima, desapareceram os patinetes. Bom, aí você tem então a interferência estatal. O tempo inteiro o Estado achando que ele tem que resolver tudo, inclusive o capacete do seu patinete. E se você tem que andar, se você não tem que andar. Essa é uma visão antiga que eu sou absolutamente refratário a isso. E a outra visão é de você enxergar o Estado como algo grande, né? Que tem que cuidar de tudo. E as privatizações elas ajudam exatamente nisso, de fazer com que o Estado enxergue as prioridades e foque as prioridades, né? Não, nós precisamos cuidar de saúde, segurança pública e educação, mas eu não preciso cuidar do AMB, não preciso cuidar de Interlagos, não preciso cuidar de presídios, por exemplo. A iniciativa privada pode sim fazer a gestão e o melhor aprimoramento da administração desses presídios, enfim, e tantas outras coisas. São visões diferentes que a gente tem o tempo inteiro. Nós, do Partido Novo, temos tentado implementar isso na sociedade e essa é a nossa visão, é isso que a gente prega. Agora, Paulo, voltando à questão da política nacional, que acaba influenciando no nosso dia a dia, aí muito tem se falado que o presidente Bolsonaro não construiu uma base de apoio para os seus projetos, isso cria uma estabilidade. Como é que você vê isso? Essa falta dessa base de apoio? Eu acho assim. Primeiro, o que é uma base de apoio e como se conquista uma base de apoio? No passado a gente via a famosa articulação política, né? O que era articulação política?
deixa eu dar uma olhada quantos cargos aqui que eu posso distribuir para o deputado XYZ, eu vou colocar as pessoas que ele indica nesses cargos e aí eu vou ter o controle do voto desse deputado. Isso nós estamos vendo acontecer no Brasil, nós não estamos vendo acontecer mais no Brasil, né? Isso deu uma boa freada no Brasil. A gente não vê essa articulação sendo feita a nível federal. Agora, ao mesmo tempo, o governo precisa ter uma pauta, precisa ter um assunto prioritário, precisa ter um foco muito claro e sair em luta desse foco. Eu vejo, às vezes, as minhas críticas que eu faço ao governo Bolsonaro é que cada dia é uma novidade. E isso é ruim na minha avaliação. Acho que o governo precisa ter prioridade, precisa ter foco, precisa ter absoluta crença naquilo que está pregando. Então, se é reforma da Previdência, vamos focar na reforma da Previdência, aprovar a reforma da Previdência. Quando você traz, por exemplo, por mais boa que seja a medida, por mais boa, eu acho que é positiva a medida da ampliação de pontos numa CNH, você está saindo do foco e indo para outra linha de raciocínio. Então, eu acho assim, tudo junto e misturado faz com que o governo não tenha foco. Eu acho que nesse momento o governo tem que parar tudo o que está fazendo e aprovar de uma vez por todas a Previdência. Quando conseguir aprovar a Previdência, a gente vai para os próximos, porque sem a Previdência a gente não vai conseguir fazer nada. Agora, Paulo, só para a gente encerrar esse assunto da questão da velha política e tal, sempre que começa a legislatura se fala de velha política, mas a questão dos deputados, eles não têm que atender a base? Aí fala que atender a base é velha política, como se enxerga isso? O que seria atender a base? Com emendas parlamentares para a região que ele foi eleito, por exemplo. O Paulo Ganimi, deputado federal do Rio de Janeiro, do meu partido, ele fez algo que eu achei muito, muito diferente e inovador, que ele está fazendo realmente um edital para verificar aonde que ele vai encaminhar as emendas dele. Ou seja, esse atendimento de base no Brasil, ele sempre foi feito o seguinte: vota em mim que eu destino dinheiro para você. E na realidade nós temos que primar o destino do dinheiro público de acordo com o que há de melhor e mais prioritário, com critérios técnicos bem estabelecidos, com algo plausível, né? Eu cito muito o exemplo do Bom Prato, né? O que nós estamos fazendo lá na Secretaria de Desenvolvimento Social? O Bom Prato, no passado, ele era distribuído aos municípios por critério político. Vou dar um exemplo aqui para você. Santos, uma cidade de 300, 400 mil habitantes. Sabe quantos restaurantes de Bom Prato tem? 4. 4 restaurantes. Sorocaba, uma cidade de mais de 500 mil de habitantes, maior do que Santos. Sabe quantos bons pratos tem? 1. Qual a lógica disso? Qual que é? Por que Santos tem 4, Sorocaba tem 1? Quantos bons pratos tem no... 58. 58. Mas é essa distribuição técnica que a gente precisa. Então nós estamos estabelecendo critérios de densidade de pobreza, nós estamos estabelecendo fome, nós estamos estabelecendo nutrição saudável, quais municípios têm isso, elaborando índices que possam vir a levar a gente a aplicar realmente uma política pública que seja efetiva. Agora, você distribuir porque o prefeito é seu amigo, porque o vereador gosta de você, isso aí, qual que é a efetividade técnica, realmente o resultado na base que está sendo feito? É um resultado político. Isso o povo brasileiro cansou, ninguém mais quer isso. As pessoas querem que o negócio avance para valer. Então, assim, o atendimento à base, ele pode vir a existir, mas eu acho que ele tem que ser moldado e eu sinto que o presidente Bolsonaro está tentando melhorar algo nesse sentido. Ok. O programa de hoje entrevistou Paulo Matias, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social. Paulo, palavras finais, como está sendo o seu trabalho na Secretaria? Quais são os planos futuros? Olha, o trabalho na Secretaria está indo muito bem. Fui convidado pelo governador Dória no ano passado para ser o secretário executivo de Desenvolvimento Social do Estado, ao lado da secretária Célia Parnes. E a gente está buscando fazer com que o cidadão possa, sim, ter uma porta de saída dos programas assistenciais apenas, né? Nós estamos numa Secretaria de Desenvolvimento Social, onde você acolhe, capacita, mas você mostra o caminho das pedras para as pessoas. E os meus projetos, eu me filiei recentemente ao Novo,
Me filiei ao Novo, estou muito feliz lá, gosto muito das pessoas do Partido Novo, acho que é o partido do futuro, um partido que não utiliza dinheiro público, um partido que reduz o número de assessor, um partido que prima pelo liberalismo, que quer ver um Estado enxuto, focado, que não tem toma lá da cá, melhor bancada no governo federal, ali na Câmara Federal, dita inclusive pelo Paulo Guedes, é a do Partido Novo, são 8 deputados absolutamente coerentes, que fazem um trabalho impecável. E eu estou muito feliz aí, me preparando talvez para novos desafios, vamos ver aí no ano que vem, mas muito focado sempre em trabalhar pelas pessoas que mais precisam e fazendo uma gestão que seja verdadeira, onde as pessoas possam vir a chegar, a conversar, a falar. Muita gente na Regional de Pinheiros, Renato, valorizou o nosso trabalho porque a gente era acessível, né? E as pessoas que nos assistem sempre pensam o seguinte, quando eu preciso de alguma coisa na área pública, eu falo com quem? Essa é a primeira pergunta. Eu não sei com quem falar. Vou falar com, vou ligar lá na subprefeitura ou na secretaria, não vou conseguir falar com ninguém ali. Com quem que eu falo? E eu acho que isso a política brasileira ainda precisa melhorar, né? Essa acessibilidade, essa proximidade com as pessoas faz a diferença. Paulo, obrigado pela visita. Está convidado a voltar, o nosso recordista no YouTube, Paulo Matias. Obrigadão, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, sempre implantando a sua dinâmica. E boa sorte para você na secretaria e está convidado para voltar aqui no nosso programa. O senhor que manda. Um abração para todos, gente. Valeu. O programa Nova Cidade volta na próxima semana. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 Operadora 11 5184 0308. Ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 Operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.